relação a essa decisão que tirou, então, essa vaga do ministro Marco Buzzi por conta da investigação de importunação sexual, Manuela Alcântara está ao vivo com a gente, ela estava lá resolvendo a situação, veio aqui para a redação e ainda quer falar mais um pouco. Manuela, na hora que a gente teve aquele probleminha de internet, você explicava para a gente sobre essa decisão do CNJ anterior, falando sobre a condenação que os juízes podem ter. Eu queria que você voltasse a explicar por que isso já se manifestou nessa decisão de hoje em relação ao Marco Buzzi. Pois é, Rafa, a gente teve um probleminha ali de internet, mas agora vim aqui para o estúdio para poder explicar direitinho para vocês. Na terça-feira, o CNJ votou uma resolução e dentro dessa resolução ele acabou com aquela figura da aposentadoria compulsória. O que era isso? A aposentadoria compulsória era quando um juiz, um magistrado, tinha ali uma penalidade por uma infração administrativa e ele recebia a pena máxima. Ele era aposentado e continuava recebendo os vencimentos ali pela aquele cargo, né, que ele exerceu durante a vida. O STF derrubou isso e o CNJ construiu essa resolução e aprovou essa resolução na terça-feira. Essa resolução foi publicada ontem e o que ela prevê? A disponibilidade com perda do cargo. O que aconteceu hoje no STJ? No STJ, os ministros decidiram aplicar essa penalidade, né, de disponibilidade com perda do cargo. Agora, essa decisão vai para a Advocacia Geral da União, a AGU. A AGU vai entrar com um processo no STF e o STF vai decidir se o ministro perde o cargo. Durante esse prazo de disponibilidade, que é previsto na resolução, Marco Buzzi continua recebendo os vencimentos proporcionais dele, né? Proporcionais porque não tem ali aquelas vantagens, alguns auxílios, enfim, ele recebe o vencimento dele proporcional enquanto esse julgamento estiver em curso e quando o STF decidir, aí sim ele pode perder o cargo ou não, mas só o STF vai dar essa palavra final. Essa decisão é inédita porque a resolução é muito atual, né, Rafa? É de ontem, então assim, ela foi publicada ontem, é o primeiro ministro a receber essa penalidade máxima prevista aí pelo CNJ, que é essa disponibilidade com a possibilidade de perda do cargo. Manuela, outro ponto interessante na matéria é de que todos votaram a favor dessa determinação. Isso também te chamou a atenção? O que aconteceu, na verdade, Rafa, foi assim, unanimidade pela condenação. Exato. Todos os ministros ali, os 28 ministros que estavam no pleno do STJ, entenderam que Marco Buzzi deveria ser condenado. E aí, quando eles foram ali fazer, podemos chamar de dosimetria, né? Quando foram ali aplicar a pena, essa questão da disponibilidade, 4 ministros foram contra. 4 ministros falaram, não, acho que deve ser aplicada aqui a aposentadoria compulsória. Mas eles acabaram vencidos, né? Então, assim, unanimidade pela condenação, maioria para aplicar essa decisão inédita e essa penalidade máxima de disponibilidade com perda do cargo. Manuela, como você acha que essa decisão vai mudar a relação dos magistrados com essas possibilidades de cometer crimes? Porque, de fato, é algo criticado há muito tempo, essa ideia de aposentadoria compulsória. Isso é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo e agora a gente está vendo acontecer pela primeira vez essa determinação diferente, em que o cargo fica aberto. Como você acha que isso vai mudar, então, as relações do CNJ com os magistrados ao redor do Brasil? Rafa, é uma grande preocupação, né? Houve ali até associações, representações de magistrados, juízes, desembargadores, ministros, colocaram aí essas preocupações porque eles consideraram que poderia haver alguma injustiça, né? Imagina, perda do cargo. Um juiz tem cargo aí até os 75 anos, né? Quando ele faz ali a aposentadoria dele. Então, é um cargo vitalício, né? Juízes não saem de cargos, exceto alguns casos, né? Que juiz sai ali aí para concorrer a uma questão política, enfim, deixam as suas carreiras públicas, porque os juízes, desembargadores, ministros, nada são do que funcionários públicos, né? Nada mais do que isso. Eles são funcionários públicos que estão ali para decidir, né? Para colocar ali as questões, no caso do STF, constitucionais, o STJ também ali como Tribunal Superior, né? Os TJs e os TRFs. Então,
provoca uma preocupação, sim, Rafa, porque é uma pena muito drástica, né? Ali, quando o ministro Flávio Dino deu aquela primeira decisão, dizendo ali que isso não poderia mais acontecer, a aposentadoria compulsória, houve essa reação de que injustiças poderiam acontecer, essas pessoas poderiam perder os cargos, né, a partir de decisões políticas, ou que isso poderia influenciar, por exemplo, dei uma decisão, o juiz deu uma decisão que fere ali a vontade de alguém importante, essa pessoa vai pedir a perda do cargo dele. Então, tudo isso foi questionado, gerou, sim, uma forte preocupação. E aí, foi colocado nessa resolução justamente para que a decisão não ficasse só em uma esfera, né? Para que essa decisão, por exemplo, se é uma decisão de tribunal, de TJ, primeira instância e de TRF, essa decisão ela precisa ser validada pelo Conselho Nacional de Justiça e depois pelo STF. Então, a possibilidade de acontecer injustiças, ela é reduzida pela quantidade de instâncias ali que vai... Que essa decisão vai passar, né? Então, são várias pessoas analisando ali, vários juízes analisando o futuro de um juiz que comete uma infração. A gente tem visto aí, nos últimos tempos, né, diversos juízes passando aí por essas sanções disciplinares por causa de questões de importunação sexual, de assédio. A gente teve aí questões também de vendas de sentença. Então, os juízes estão muito com o cargo à mostra, né? As pessoas eles estão muito em voga, então há esse julgamento público mesmo. Então, assim, quando você me pergunta o que muda na relação, eu acho que os juízes precisam ficar mais atentos, né? Ali, tanto para não se colocar em situações de improbidade e também as atitudes, né, desses juízes. Precisam ficar muito atentos do que eles cometem, porque a importunação sexual, no caso do Buzzi, por exemplo, ela pode inclusive ir para a esfera criminal, né? Já existe ali um processo aberto dentro do STF, sob a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, que ainda não foi analisado, né? Estava se aguardando ainda esse julgamento no STJ, mas que pode trazer outras sanções para ele, né? Então, assim, isso provoca um temor, sim, entre os juízes, entre os magistrados, mas é uma decisão que está posta, já tem uma resolução de como que vai acontecer, o STF decidiu, o CNJ regulamentou, né, colocou aí o que deve acontecer, e essa primeira decisão do STJ mostra assim, olha, se você sair da linha, se você cometer infrações, você vai perder o seu cargo. E que hoje foi o que aconteceu no STJ, a perda do cargo não é imediata, ele fica aí com essa questão de disponibilidade, né? E somente o STF que vai decidir pela perda do cargo. Manu, por que abre essa vaga no STJ? Porque ele já está com a vaga disponível, né? Essa disponibilidade. Então, o STJ já tem uma vaga aí para um próximo ministro assumir. Manuela Alcântara, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Vou aproveitar que você está aqui para dar uma despedida diferente, mais bonita, né? Porque meu rosto aqui já está cansado, para ter o seu rosto comigo, dando tchau, agradecendo a toda a audiência e dizendo que a gente volta amanhã, a partir da 1 da tarde com o Reinaldo Azevedo, a partir das 2h30 comigo aqui no Agora Metrópolis. Tchau, gente, até amanhã.